Boa noite, Divina. Boa noite. É uma alegria muito grande recebê-la. Divina Maria Bertalha, autora do livro Guia Católico de Postura Comunitária. Este livro aqui, estou mostrando agora, né? E certamente sou envolvido por muitas curiosidades. Já li, gostei, né? Achei de grande utilidade. Agora, como surgiu esse livro? Bom, Padre Marcos William, eu participo da vida da igreja desde que me entendo por gente. Desde pequena, sempre convivi com os bispos, com os padres, com os religiosos. E também, desde pequena, me senti o desejo de servir a minha igreja. E nessa convivência, durante todos esses anos, nos últimos anos mais de perto, assumindo trabalhos pastorais, eu tenho sentido uma necessidade de orientar as pessoas com relação a alguns aspectos que realmente interferem e empobrecem essa nossa convivência, na vivência da nossa fé. Porque a sociedade, a reunião de pessoas, sempre traz essa interferência de condutas. A minha conduta interfere na vida do outro. E às vezes, na comunidade religiosa, essa interferência é positiva. A gente, às vezes, está num momento de negatividade, você vê um casal dando um belo testemunho de vida, te enriquece, te leva para uma direção, uma tomada de atitude que vai resolver aquela situação sua momentânea, e outros testemunhos maravilhosos que a gente tem na vida em comunidade. Mas, em alguns casos, essa interferência é negativa. Aquilo atrapalha, te desconcentra, te leva a até um desestímulo. Poxa, mas existe isso não é legal para mim. Então, como eu tinha essa preocupação, eu ficava esperando. Nas minhas palestras, às vezes surgiam questões que eu não me sentia à vontade para orientar, porque são questões que envolvem alguns melindres, de difícil abordagem. E eu esperava que esse livro surgisse, esperei, não aparecia. Aí eu pensei, bom, eu acho que essa responsabilidade é minha. Então, combinei com meu padre, se ele me dava uma orientação teológica, eu ainda não sou teóloga, e ele, como era o que eu esperava, concordou, e nós começamos o trabalho, e a parte de redação foi assim, muito rápida, porque eu tinha quase todas as questões já definidas na minha cabeça. E aí comecei a escrever, e envolve vários aspectos, como o senhor já deve ter Eu já visto. li aqui, e de fato há essa preocupação até mesmo em relação aos detalhes, né? Sim. Os detalhes, você começa o livro, já estamos à página 43, e ali você fala sobre os gestos. Sim. Os gestos, por exemplo, a genuflexão, a vênia, a elevação das mãos, dar as mãos. Isso. E achei muito sugestiva a explicação, não é? A genuflexão. Como você interpreta, como você apresentaria esse gesto? O curvar os joelhos, né? A genuflexão a gente se ajoelhar. É um gesto de cumprimento, né? É um gesto de saudação que nós adotamos na nossa entrada no templo religioso, em que você saúda tudo que está ali à sua espera, principalmente a presença de Cristo no sacrário. Então a genuflexão, basicamente, ela tem essa função de você fazê-la, é o primeiro gesto, né? Agora, é uma genuflexão de fato, não é? De fato. Não é aquela coisa feita pela metade. Não, acho que a pessoa tem que realmente, quando vai à igreja, se revestir desse sentimento por inteiro, de louvar a Deus, não é? Que, aliás, é o principal. Essas questões outras, exteriores, que a gente aborda no livro, elas são secundárias. O principal é esse desejo de louvar a Deus, que é o apelo que nos conduz não só as celebrações, como a vida em comunidade, é o principal. Esses outros aspectos atrapalham, por isso eles estão contidos neste meu livro. Mas até gosto de ressaltar isso. A fé é o principal, o desejo de louvar a Deus, de partilhar essa fé numa comunidade e de prestar serviços à igreja. Mas a genuflexão, então, tem esse sentido. É aquela saudação, uma genuflexão completa, de tocar o solo, o chão com o joelho. Até eu ouvi, acho que do Padre Léo, esses dias, assistindo o programa dele, aqui na Canção Nova, Tenda do Senhor, não é? E ele disse que o cristão católico precisa ter o joelho calejado, de se ajoelhar.
né? E nós, às vezes, não nos ajoelhamos completamente. Mesmo, né? Fazemos uma genuflexão ali, mais ou menos. Mais ou menos, né? Exato. Muito bem, eu estou praticamente para ir à missa às 15 horas. Na Capela Nossa Senhora do Passo, celebramos missa às 15 horas. Ok. Antes de ir para a missa, vou participar de um almoço, vou comer uma feijoada. Você me recomenda isto? Às 15 horas, o almoço seria mais ou menos 12h30, 1 hora? Mais ou menos isso. Não, completamente abominável esse seu desejo. Porque seria uma alimentação pesada, não é? E os ingredientes que compõem essa refeição realmente propiciariam criação de gases, poderiam criar casos de flatulência, de estufamento, que gerariam situações extremamente constrangedoras para o senhor e para quem estivesse por perto. Não pode, né? Não, tá certo. não aconselho. Divina, as pessoas já estão aqui ligadíssimas. Né? É mesmo? Que bom. Nós estamos lá falando com Linhares. Linhares. Ministra da Eucaristia, uma ministra da Eucaristia que nos ligou. E ela já pede uma explicação. Como deve ser o comportamento de um ministro da Eucaristia na sociedade e principalmente na igreja? E você traz essa informação aqui no seu livro. Sim, trago. Eu acho que não só do ministro da Eucaristia, de todos nós católicos, mas, claro, as pessoas que têm um compromisso formal com a igreja, formal no sentido de que assumiu um serviço, que se colocou à disposição, porque o nosso compromisso é informal, é do coração. Mas nós que temos alguns compromissos formais, assumimos uma pastoral, somos ministro da Eucaristia ou da pastoral litúrgica ou qualquer outro trabalho, eu acho que nós temos uma responsabilidade maior de cuidar dessa postura. No caso da pergunta, você não deve se despir do seu ser ministro quando sai da igreja. Onde você vai, essa condição te acompanha. O meu ser católico ou ser ministro vai a todos os lugares comigo. Então, qual é a postura minha em sociedade? Tem que ser coerente com o compromisso que eu assumo na igreja, que é de fé, que é de uma postura de uma pessoa que bem colocada, que assume gestos e atitudes na sua vida, nos outros momentos da sua vida, compatível com os valores da ética, dos bons costumes, da moral, não é? Por exemplo, claro que não ficaria bem para um ministro da Eucaristia ser uma pessoa que se embriaga e faz aquelas atitudes explosivas num ambiente fora da igreja. Então as pessoas vão dizer, olha, tá domingo lá dando a comunhão, bebe, cai pela sarjeta. Realmente não combina. Não é? Não. Tem que haver uma testemunho, né? Tem que haver uma coerência. Você não larga o seu ser ministro ou o seu ser católico na porta da igreja. Vai com você a todos os ambientes. Exatamente. E é perfeitamente possível conciliar tudo isso. Realiza a pessoa, né? Sim, ela tem dúvida. Mais convicção daquilo que ela vive, né? Daquilo que ela diz. Mas eu acho que ela deve estar querendo uma resposta dentro da comunidade. Algumas igrejas adotam um vestuário próprio, tipo um blazer, para as pessoas que servem a comunhão. Outras não. O que eu aconselho no livro é que os ministros de Eucaristia apresentem-se sempre com roupas muito discretas, preferencialmente de mangas. Eu, por exemplo, quando vou ao altar, jamais vou sem manga. Pode estar o maior calor. Se o padre está paramentado, eu tenho que me sintonizar com ele. Então, eu acho que é um respeito que a gente deve, primeiro, à igreja e depois à própria comunidade. E tudo isso que você apresenta no livro, de fato, vem mostrar também essa maturidade da fé, esse estar inserido numa comunidade, preocupar-se com o outro, não é? Porque às vezes, as pessoas podem, às vezes, não entender bem, não é? Por que vamos escrever sobre, quem sabe, o comportamento de viver numa comunidade? Talvez seja desnecessário e, no entanto, são observações importantíssimas. Algumas reações nessa direção, eu não tomei conhecimento, mas algumas pessoas chegaram a saber disso e me disseram que logo em seguida, após ler o livro, a pessoa já mudou de ideia. Não é bem isso. É um livro de orientação realmente. Claro, não é um manual. Manual, quando você compra um eletrodoméstico, você vai instalar lá um micro-ondas, uma televisão, um videocassete. Se você não segue passo a passo, pode não funcionar, não é? Mas o guia não. O guia são orientações que poderão te ajudar caso você ache que você precise. É indicação, não é? Então. É uma orientação que vai somar numa linha realmente de ajudar. Porque o que eu percebo muito é que às vezes as pessoas são inseguras.
Então não vivenciam plenamente sua fé. Olha, eu tenho vergonha de falar lá na frente. Eu quero dar um abraço no padre e tenho vergonha, não sei se devo. Eu gostaria de fazer uma leitura, não sei se posso me oferecer. Então o que eu tentei colocar aí é que na igreja há muito que se fazer. E que todos são convidados a se oferecerem, a oferecer o seu dom, seu talento. Todos nós temos. E você que está em casa, você está convidado a oferecer aquilo que você tem, não é? Exato. E nós estamos esperando o seu oferecimento também. Queremos ouvir a sua voz por telefone, hein? Você está aí em casa agora, sexta-feira. Você está, quem sabe, talvez sozinho, sozinha. Pega o telefone, né? Liga para cá através do telefone 509-6525 ou 509-6533. Tá certo. Agora já um chat aqui. Bastante perguntas, Já? Fábio. Olha, coisa Muitas, boa. Vamos lá, Serginho. então. Quem está querendo falar com quem aqui? Vamos lá. Nick de Araras, ele Araras, pergunta, né, Araras. quais são os preceitos básicos do Guia Católico de Postura Comunitária. Nós fizemos, link, né? Nós fizemos eu separei, eu coloquei no primeiro momento algumas orientações à escolha da própria comunidade, que é uma decisão tão importante, porque você pensa, reflete quando você seleciona amigos, quando você seleciona os estabelecimentos comerciais que melhor te servem. Com relação à igreja, também é preciso que a gente gaste um tempo para escolher uma comunidade, nem que não seja do seu bairro, a não ser que não ache outra opção na cidade, né? Só tem uma igreja, então tem que ser aquela. Você tem que ter muito prazer em estar na igreja. E às vezes a gente não concorda com o padre, que é o dirigente, porque ele é o nosso líder espiritual, mas no interesse da sua igreja, Link, às vezes ele toma decisões que nos contrariam. Então é normal, não se sinta mal de você não estar gostando do padre. É normal isso, não é? Por isso que eu oriento que as pessoas têm que escolher a sua igreja, porque tem que ser uma igreja que tem a ver com ela, para ela ter prazer em estar lá. Nossa presença na igreja, acima de tudo, tem que ser um ato prazeroso, né? Padre Zanzella, de Brasília, ele é amigo da Lurdinha Nunes. Ele pergunta aqui sobre o Guia Católico ainda. Ele gostaria que você apresentasse os objetivos. Os objetivos do guia? Do guia. Já falei alguma coisa, não é? Mas era principalmente colocar à disposição das pessoas orientações objetivas que facilitassem o acesso a uma vivência plena e feliz como a minha. Eu sou uma pessoa muito feliz por ser católica. E as pessoas admiram muito isso em mim, porque eu tenho algumas boas opções na vida e às vezes as pessoas se surpreendem. Nossa, você podia estar fazendo outras coisas mais interessantes, mas é porque elas ignoram o quanto é bom viver plenamente a fé. Principalmente quando você se oferece, quando você coloca seus dons à disposição da sua igreja. Ser servido é bom, mas é muito melhor servir. Então, o objetivo principal meu era esse, esclarecer realmente, para que ninguém se sentisse inferior, para que todos se sentissem motivados a vir formar essa comunidade, uma unidade de muitos, para que todos se solidarizem e sejam realmente felizes na vivência da sua fé e amem a sua igreja, principalmente. Conheçam as dificuldades que ela tem, sejam elementos a mais na busca de soluções de pequenos probleminhas na vida comunitária, ao invés de só fazer críticas, porque os católicos são muito acomodados, a verdade é essa. A gente critica o padre, critica o bispo, fala que a celebração não está legal, meu padre é triste, meu padre é muito severo, é muito radical, e às vezes não percebe que ali está faltando o seu dedinho. Você que é alegre, leve sua alegria para a igreja. Leve sua luz, ilumine o seu padre com seu bom humor, com seu carinho, que ele vai ser uma pessoa alegre e feliz como você. O principal objetivo era esse, orientar realmente e, em seguida, após as pessoas terem acesso a essas orientações, que a maioria dos padres que eu conheço me diziam, elas fazem falta, é que realmente todos possam viver a igreja de uma forma mais gostosa, como eu vivo. Ainda Luizinha, de Distrito Federal, ela coloca a sua opinião. Eu acho que falta mais compromisso dos jovens para com a sua comunidade. Muitas vezes não há abertura dos padres, ou mesmo compromisso dos jovens. Realmente, o jovem está precisando de uma atenção, isso é uma opinião minha também, concordo com ela. Nós precisamos investir mais no jovem, mas há muitas iniciativas
que talvez não tenha chegado ao conhecimento dessa jovem de Brasília. Nós temos a própria Canção Nova, quanto atua, quanto investe nessa linha. E as comunidades precisam realmente pensar nos jovens. Às vezes o jovem se sente excluído, concordo realmente. Eu sou professora de Direito, converso direto todos os dias com a juventude e vejo, eles são carentes de muitas coisas. Então, realmente, é um lembrete importante, a gente de tentar despertar esse compromisso, que o que fato é realmente compromisso. Nós somos, a maioria das vezes, católicos avulsos, descompromissados. Vamos quando dá, se der bem, se não der, amém. Se o programa do Faustão estiver bom, se tiver futebol, se não tiver churrasco. Se não tiver nada legal, então eu vou para a igreja. Então é um descompromisso. E o jovem, quando assume compromisso, ele é muito mais fiel que o adulto. Interessante observar isso. O jovem, ele cobra mais dele, essa coerência em termos de compromisso. Ainda pergunta o padre de Brasília qual a importância do modelo de comunidade dos Atos dos Apóstolos para compreendermos o verdadeiro sentido de uma paróquia hoje. Como que é? O modelo de comunidade? Isso, dos Atos dos Apóstolos para compreendermos o verdadeiro sentido de uma paróquia hoje. A comunidade onde as pessoas, se ele está se referindo à Carta de São Paulo, né? Deve Isso. ser. Onde há muita competição, aos Coríntios, eu estou pensando que seja essa. Ele perguntava a carta de Atos, não é? Atos dos Apóstolos. Então eu acredito que o modelo hoje é uma comunidade muito mais aberta, uma comunidade em que as pessoas se sintam partes dela, não é? Onde as pessoas se sintam importantes, se sintam úteis e sintam-se estimuladas a participar, a oferecer a sua parte. E uma igreja, uma comunidade muito mais verdadeira, que realmente os párocos, os celebrantes, tragam a mensagem bíblica para o nosso dia a dia, que as homilias sejam verdadeiras fontes de mensagem de ordem prática, que é isso que funciona na verdade. Exato. E as pessoas querem conversar de fato. Na boa, né? Estamos preenchendo, dando sentido a uma sexta-feira, né? É isso As mesmo. pessoas estão em casa, estão no papo conosco, né? E aqui é o Francisco Marinho, é do Rio de Janeiro. Sim. E ele me pergunta, não é, o que inspirou você a escrever este livro? No início já falávamos um pouco, mas é sempre bom a gente voltar a essa... Francisco, o que me inspirou foi um imenso desejo de orientar as pessoas. Eu sou muito procurada para dar todo tipo de orientação. Até a gente brinca que na minha casa tem o Disque Divina. As pessoas ligam para perguntar tudo, olha, hoje eu tenho um casamento, como fica bem vestir essa roupa, tal, porque eu faço parte de uma equipe que assessora o padre na celebração dos casamentos, né? Então, a inspiração maior veio de uma vivência prática, onde as pessoas são muito carentes de informações e, em virtude de desconhecer, porque na maioria das vezes não é o desejo de provocar uma situação desgastante, é ignorar realmente se aquilo é adequado ou não. Então, as pessoas provocam deslizes comportamentais que empobrecem as celebrações por falta de orientação. E então eu me propus a suprir essa falha, digamos assim, como até alguns bispos têm me dito, que era um vazio que existia. Não existia nada nessa linha. E depois né? também todos podem perceber uma coisa que é realíssima, né? Dentro, no templo, né? Há uma postura a ser tomada, não é? Não dá porque você encontra uma pilastra você ficar escorado na pilastra, né? É uma atitude de menosprezo por aquilo que está sendo feito ali, não é? Falta de atenção, não é? E nem sempre a gente encontra pessoas que consigam falar sobre o assunto. Exato. A primeira parte do livro, inclusive, a gente começa falando como você deve se preparar, o tempo que você gasta, quando eu tenho que chegar na igreja, claro e evidente, bem antes do início. Eu costumo chegar meia hora antes, mas não precisa ser tanto. Mas pelo menos uns 15 minutos antes. Há pessoas que chegam depois que já começou, bem no meio da missa, despertam a desconcentração de todos, né? E às vezes não se preparam, nem a parte da higiene. É uma coisa delicada tempo, né? de se falar, mas que era preciso ser colocado. Gente, a igreja é um lugar especial, é um templo, é a morada do Senhor. Você, quando vai a um casamento, você não se prepara, não escolhe uma roupa legal, uma roupa bonita. É a mesma coisa, você está indo para um grande encontro, então você tem que ir cheiroso, bem vestido, não é necessário
ser a roupa da moda e nem ser roupa cara. Cuidado que eu estou dizendo é com relação à limpeza e a uma postura adequada, não uma roupa muito decotada, muito curta. Nós mulheres somos as principais geradoras desses deslizes, infelizmente, né? E a roupa de missa, depois a gente vai falar sobre a roupa de missa, né? Roupa de ver Deus. Roupa de ver Deus. E a gente usa muito isso também ainda hoje, não é? Era tão bonito, né, Pablo? Não era? Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe preparava a nossa roupa de ir à missa uns 3 dias antes, de antecedência, já separava de todos, né? Você vai com esse, sempre criava certa expectativa. E hoje você vê a pessoa escolhe na hora e às vezes sai com a roupa muito justa, né? Ou imprópria mesmo, mulheres com roupas transparentes. E isso realmente provoca, porque, vejam bem a situação. Você está lá na igreja, lógico, você foi lá vivenciar a sua fé, louvar a Deus. Mas veja, você não deixa de enxergar, de ouvir, de sentir, o seu olfato está em pleno exercício. E nós vamos continuar agora, não é? Sentindo, percebendo no próximo bloco. Assim. Isso é para você ficar ligadinho aqui, não é? Aquele café fresquinho, aquela água melhor ainda, conversando e aprendendo. Voltamos já já. Bom, você tem bastante pergunta, né? Tem, uma delícia. Eu não entendi a pergunta do padre. Não, também ele foi indelicado. Onde se aprende, não dá nem tempo, né, para música entrar, tem que ser assim, tem que aproveitar o máximo possível. E é bom, melhor ainda, porque a gente conversando aprende mais. Mas estão me pedindo que eu volte para música, eu volto para música com você. Música também? É isso aí, renova-me, Senhor, não é bem solado, não é isso, Sérgio? Não é isso, Bruno? Faz bem, né? Faz bem. Fica mais gostosa a nossa conversa. A gente queria, assim, então, um belo beijo, para que a voz fique até mais agradável, né? Mais receptiva. E nós estamos também mandando um abraço à Eneida. Eneida ligou, parabenizando o programa, me mandando um grande abraço. Eneida da Raiz da Serra, Rio de Janeiro. Um abraço a você e a todos aí, Raiz da Serra. E continuamos aqui recebendo tantos e tantos telefonemas, mas falta o seu. Queremos ouvir a sua voz aqui. Saia de casa, entre aí, quem sabe, pelas fibras óticas e venha falar conosco. É a bem-vinda, de Americana. Ela pergunta, qual a maneira correta de se despedir de um padre? Uns beijam a mão, outros não. Pode abraçá-lo? Será que eu posso responder? Eu vou deixar você responder essa. Bem-vinda, veja bem. Você tem certamente alguns amigos que você abraça e beija. Outros que você fala tchau, às vezes dá um aperto de mão. Com o padre é o mesmo critério. Varia de padre para padre. Depende da intimidade que você tem, da vivência pessoal que você tem com o seu padre, da sua identidade com ele, não é? O meu padre, eu tenho a alegria de abraçar sempre. Mas há alguns padres que eu não abraço, porque eu não tenho esse nível de convivência pessoal, tá bom? Mas tente abraçá-lo, quem sabe, ele vai gostar. Peraí, viu? E ainda
estamos agora em Mato Grosso. Mato Grosso, e de lá nos ligou a Elba Brito. Sim. E a sua pergunta é a seguinte: ela parabeniza você, Divina, né, pelo sucesso do livro, e pergunta por que você usou mensagens pequenas. Um grande beijo para você, Elba, toda a sua família aí em Rondonópolis. Bem, essas pequenas mensagens que você se refere são as epígrafes, com as quais eu introduzo cada item do sumário do livro. Eu fiz isso porque a palavra, ela tem um dom maravilhoso. Ela pode nos elevar às nuvens, pode nos fazer muito bem. E é perigosa, porque também pode fazer mal. Você pode matar uma pessoa com uma observação negativa. Mas na vida em comunidade, uma das fontes mais ricas de crescimento pessoal e comunitário é o testemunho das pessoas com as quais a gente vive a fé, vivencia a fé no dia a dia. E a maioria dessas pessoas citadas aí são pessoas da minha comunidade, são frases verdadeiras. Então eu tive a ideia de, a cada item, pedir a uma pessoa, olha, fale sobre isso, uma mensagem curta. Então vou citar só um exemplo. Nós temos um casal na nossa comunidade, Antonieta e Santo Comete, que é o casal encanto da minha comunidade, da minha igreja. E eles sentam sempre no mesmo banco, chegam sempre meia hora antes. Então, nós colocamos, questão do tempo, uma mensagem deles. Eles disseram assim: acostumamos-nos a chegar 30 minutos antes do início da missa para, inclusive, sentar no nosso banco nosso entre aspas, né? E sobre Nossa Senhora, por exemplo, quando eu enfoco aí a postura que a gente deve ter diante da Mãe do Senhor, eu adotei uma mensagem de Roberto Carlos, Roberto e Erasmo, né? Nossa Senhora cuida de mim, cuida do meu coração, cuida da minha vida. Porque eu acho que é pertinente, é de autoria dos dois, mas como ele canta, e todos nós sabemos o quanto o Roberto ama a Mãe de Jesus, quanto ele faz inúmeras composições maravilhosas com seu talento extraordinário. Então essas epígrafes, essas pequenas mensagens são meu desejo era que elas enriquecessem a cada item abordado nesse livro. A maioria foi me dada pessoalmente, algumas são citações que eu colhi de livros, como as de Frei Beto, Leonardo Boff, tem uma do Papa, até na hora que eu falo do terço, que eu acho belíssima, aquela citação famosa dele: o terço é minha oração predileta, a todos exorto cordialmente que o rezem. Então foi nesse sentido, foi por causa disso, para enriquecer mais ainda. Não é? Sim. E nós estamos ainda em Mato Grosso, com a Lindalva Novaes. Sim. E ela pergunta como adquirir o livro. Nós temos telefone, já foi dado o telefone? Ainda não, não é? Não. O telefone é 0, código da operadora, 19 468 2841. Esse telefone é o da minha casa. Mas a editora Vozes, ela assumiu a distribuição nacional dessa publicação, colocou em todas as capitais brasileiras, e inclusive em Portugal e em algumas cidades do interior. Na verdade, é só essa distribuição que está sendo feita. E em Americana, na minha cidade, muitas pessoas também estão oferecendo, as igrejas e algumas livrarias. E nós estamos com essa edição praticamente esgotada. A próxima edição provavelmente vai ser feita através de uma grande editora, e aí sim a distribuição vai ficar mais fácil. Em todo caso, eu acho que talvez a solução seja ligar para mim mesma. Tá certo. Diga uma coisa, falamos de ser o livro um guia de postura comunitária. Você abre o livro falando da fé, a minha riqueza, a sua riqueza, sua fé, sua riqueza. Como conjugar, não é? Ter um guia nas mãos de postura comunitária e a liberalidade da fé. Como conjugar isso? Eu acho que a gente vai encontrando o caminho na medida em que você vai se sentindo bem na vivência da sua fé. Porque nós temos vários caminhos de testemunhar o nosso batismo. Nós temos várias formas, várias correntes, várias vertentes dentro da nossa Igreja Católica. E você vai por aquela que te faça melhor, que te faça bem.
não é? Há muitas pessoas que preferem comunidades mais festivas, mais cantantes. Há pessoas que precisam de um silêncio maior para sentir a presença de Deus de uma forma mais verdadeira. Então, essa liberalidade é muito boa, porque ela enriquece, não é? Eu acho que ela enriquece. Somos todos filhos do mesmo Deus, professamos a mesma fé, de formas diferentes. É a mesma coisa quando você tem um gênero musical de sua preferência. Eu gosto muito de jazz. O pagode, eu gosto, mas eu não compraria um disco de pagode, porque já tem alguém na minha família que compra. Então, eu não compraria, porque não é um ritmo que eu ouça muitas vezes. Eu aprecio, acho maravilhoso, precisa ter, é alegre, mas não é um ritmo preferido meu. E eu acho que essa liberalidade dentro da nossa vivência da fé, ela é boa por isso, porque ela oportuniza chances de que todas as pessoas de diferentes gostos e opiniões tenham o seu espaço, encontre o seu momento, o seu jeito de ser um católico feliz. E é até mesmo uma maneira, eu diria, realista de se encarar até mesmo o reino dos céus, não é? Também. Não é? A gente pensa que o reino dos céus é alguma coisa meio bagunçada, e não é não é? A ordem, né? Há um ditado que eu citei no livro, quando eu falo, poxa, de repente, fiquem atentos a esses gestos. Então, gestos objetivamente exteriores, as pessoas sentem, fazem batuque com o sapato, abana com a folha, espirra, tosse, cochila, né? Conversa. E então eu disse aí no livro, existe um ditado antigo, né, um ditado latino que diz que Deus não se faz presente na bagunça. É preciso ordem e disciplina, realmente. Ajuda, né? É, claro, sem dúvida. Uma casa bagunçada ninguém se entende, não é? Na vida em comunidade é a mesma coisa. Divina, falando da vida comunitária, né, você certamente está acentuando a dimensão externa também do ser. Você já, no início do programa, já dizia que não é a parte mais importante, porém você se dedicou a falar sobre ela. Então você acredita que o aspecto exterior, né, da vida do cristão é importante, é uma linguagem importante para transmitir aquilo que eu trago na minha intimidade, na minha interioridade? Olha, a expressão corporal, nós católicos estamos começando a administrar bem essa questão. Nós somos tímidos, né? Às vezes a gente não se sente bem para elevar as mãos, não se sente bem para abraçar o irmão que está do lado. E a expressão corporal é importantíssima, porque quando você vai praticar, viver um momento de sintonia com Deus, sua mente, seu coração, soma-se aos seus sentimentos, ao que está no seu coração, na sua cabeça, e também se eleva a Deus. Então, essa parte externa precisa ser bem cuidada, precisa ser bem trabalhada, porque você vai ter uma resposta mais satisfatória. É tão gostoso quando você vai à igreja, chega, por exemplo, e há alguém para fazer uma acolhida. É maravilhoso, a acolhida é muito importante, eu dediquei até uma charge a isso. A acolhida é fundamental, né? As igrejas precisam trabalhar melhor essa questão da acolhida. Algumas comunidades o fazem muito bem, outras não. E as pessoas que estão chegando pela primeira vez, falam, poxa, mas tinha alguém na porta me esperando, olha, eu me senti tão bem, me senti em casa. Então veja como essas questões externas são importantes. Não são a principal, não são maior que a fé, mas são importantes. Estabelece a comunicação, né? Sem dúvida. A convivência, né? É uma via, né? Exato, é como um padre de Brasília perguntava, né, sobre Atos dos Apóstolos, né? Assim, né? Depois que eu entendi o que ele queria dizer, ele estava falando da comunidade em comunhão. Isso. Né? Onde todos partilhavam. Até eu digo nessa direção da pergunta dele, que você deve se interessar pelas coisas da sua igreja. A gente que pensa, bom, se cai uma lâmpada, vem alguém da igreja cuidar. Se está caindo um arranjo, deixa para lá, alguém vem. Está ventando, olha, aquela porta vai bater. Não, alguém da igreja vem. Não, é você que tem que tomar a iniciativa. Ali tudo é de interesse e responsabilidade de todos, né? E aí depois entra até também, já pegando um gancho aí, a questão do dízimo. Que há uma epígrafe maravilhosa, que inclusive é do meu padre, Padre Itamar Gonçalves, ele diz assim, o dízimo é a carteirinha do cristão. Então eu pergunto a você que está me vendo hoje, você é católico de carteirinha? Porque o dízimo, quando você frequenta um clube, você não tem que ter a carteirinha? Tem. E o dízimo é bíblico, né? É uma responsabilidade, não é esmola. Você está colaborando, você está ofertando dons e partilhando os seus bens para a riqueza da sua comunidade, não é? E o padre não fica com esse dinheiro, não. Ele paga a conta da luz, ele
cobre as despesas de manutenção, todos os acessórios que ele usa nas celebrações e a sua igreja fica mais bonita, mais gostosa. Então é responsabilidade sua também. Participar, não é? E as perguntas estão chegando e a conversa vai se estendendo. Assim que é bom, não é? É, ótimo. Conversa agradável. Isso. E nós estamos agora em Ubatuba, São Paulo. Sim. É com a Tânia. E a Tânia, ela nos pergunta se é correto ou não um jovem participar da música na hora da missa, sem ter participado da reunião de liturgia. Olha, essa questão foi me perguntada em Maringá, onde eu estive, cidade maravilhosa, fiquei fascinada. E foi me perguntada por alguém fora da minha palestra, inclusive. Olha, eu acho que não é uma questão de se definir se deve ou não. Essa atitude deve nascer do seu coração, porque se você participa das reuniões, você vai muito mais bem preparado. Você vai entender muito melhor o sentido da sua presença ali, doando um dom seu, que é um talento musical que tantos gostariam de ter e não tem. E você tendo esse talento, ao colocá-lo à disposição da sua igreja, deveria se preparar, participando de todas as reuniões, integrando-se à equipe que já existe na sua comunidade, porque você vai até externar esse seu talento de uma forma muito mais integral, de uma forma mais completa, porque você vai estar em sintonia com as outras pessoas. Então eu recomendo que participe das reuniões, sim. É um compromisso que você deve assumir espontaneamente, com alegria. Você veja, as pessoas nós estamos no Mato Grosso novamente. Sim. Cidade de São José, Quatro Marcos. Ah, sim. Você conhece? Conheço. Olha lá, é de lá que a gente fala, temos a Tereza Gomes. Ela parabeniza você, a Divina, pelo livro e que pensa como você. E procura testemunhar exatamente isso em sua comunidade, né? Ela está lendo o livro. Esse livro está emprestado, é de uma amiga, mas ela está lendo o livro. Certo. Ela está recomendando às demais pessoas, não é, a leitura deste livro. Também aqui chega uma saudação do Antônio Alves, do Rio de Janeiro. Está parabenizando a professora pela belíssima ideia de escrever o livro e o padre pelo programa Conversando Se Aprende. Sempre. Porque aqui se aprende de fato, diz lá o nosso amigo Antônio. Nós aprendemos todos juntos, né? É. Vamos a São Paulo, Santo Amaro. Mais uma vez, aqui é o José Agostinho. Pergunta, vamos confirmar, onde posso adquirir o livro? Em São Paulo também, em algumas livrarias Loyola, que a distribuidora Loyola também adquiriu alguns exemplares. Deixa eu colocar uma coisa, esse livro eu fiz numa produção, vamos dizer, independente. Eu financiei esse livro porque eu tinha muita vontade de oferecê-lo às pessoas. E a editora Voz aprovou o projeto, mas não tinha um prazo estipulado. E como meus pais, quero até mandar um abraço para eles, estão me assistindo, lá em Alto Garças, Mato Grosso. Eu tinha um certo receio, porque naquela época minha mãe não estava bem de saúde, que demorasse muito, que talvez ela não estivesse presente quando o livro ficasse pronto. Então, meu marido, não, então vamos fazer nós mesmos. E aí saiu do jeito que eu quis, a capa bem colorida, para dar uma ideia de igreja alegre, de igreja feliz, não é? Charge na ilustração. Então, na verdade, esse livro, a parte comercial dele, está com a editora Voz, que assumiu a distribuição nacional de 1.000 exemplares, e os outros eu estou usando mais para divulgação. Estou presenteando os bispos, alguns padres. Agora, a segunda edição vai já sair num esquema assim mais comercial. Então, eu diria a você que deseja adquirir o livro, que não tem uma livraria da Voz na sua cidade ou nas proximidades. Você poderá entrar em contato com a editora Vozes, em Petrópolis. Eu não tenho telefone aqui agora. Ou então ligue para mim, na minha casa, 19-468-2841, e eu te passo esses dados, tá bom? E depois aqui já tivemos observações, não é? Sobre o livro Guia Católico ganha repercussão nacional. E agora, depois de vir aqui... Já pensou? É uma coisa boa. Mas já passou lá pelo Jô também, né? Fizemos uma boa trajetória, né? E muitos comentários foram feitos sobre o livro e comentários que mostraram a utilidade e a importância do material. Então tá aí, é para você, não é? E vários bispos, arcebispos, padres, professores... E, de fato, é algo que nos ajuda também a crescer na consciência de sociabilização. Verdade. Sociedade. Às vezes a gente perde, não é, a consciência, não é, o critério, o dispositivo crítico. Depois nós vamos falar sobre consciência política e como é importante a gente saber
o que se pode fazer numa sociedade e o que não se pode fazer numa sociedade, não é? É verdade. E dirá, então, numa vida, numa comunidade religiosa, o que nós podemos fazer, não é? E nós vamos agora à internet. Quem está querendo falar conosco? Andréia. Um padre nos pergunta aqui qual a importância de conhecermos as comunidades fundadas por Paulo. O mesmo padre Vanzella, de Brasília. Eu acho que é enorme a importância, porque o Evangelho de Jesus Cristo segundo Paulo nos traz, né, e as cartas nos trazem mensagens maravilhosas. As comunidades de São Paulo eram comunidades que buscavam esse Jesus presente na vida das pessoas. Buscava essas situações de partilha, de envolvimento geral de todas as pessoas que participavam da comunidade. Eu acho fundamental, porque pode nos mostrar caminhos práticos e até mais curtos, talvez, do que nós estamos praticando hoje. Eu acho que é importantíssimo conhecer. E você ainda depois vai... O livro é muito rico, não é? Ele aborda ainda as várias manifestações sacramentais, a começar pelo batismo, passamos a figura dos padrinhos, a catequese batismal, a confirmação, crisma, confissão. Por exemplo, a confissão. Confissão é o sacramento da reconciliação com Deus e a comunidade. Vamos acentuar isso, né? Confessar é reconhecer que somos limitados, que falhamos diante de Deus e dos irmãos. E a falha pode ser comunitária, não é? Sim, e aí a confissão, é importante até a gente ressaltar isso de novo. Muita gente me diz, escuta, lendo o meu livro, mas a confissão ainda existe? Eu não vejo mais a casinha, o confessionário. Gente, a casinha... ela foi extinta na grande maioria das igrejas, mas o sacramento da confissão jamais. Pois ele é a nossa via de reconciliação com Deus e com a comunidade. Você sabe que falar disso, aqui no Rio, o cardeal lhe pede que, além de termos a celebração, as pessoas que desejam participar da confissão, com o padre, numa conversa, que também haja o confessionário. Confessionário, tem gente que se sente mais à vontade. Né? E também que seja um sinal. É um sinal, realmente. E aí muitas pessoas só ficam nas confissões comunitárias. Olha, a confissão comunitária é para casos excepcionais. A confissão verdadeira é aquela que você procura o padre, não é, com o qual você se identifica e se abre verdadeiramente. Ele vai abençoar e perdoar em nome da igreja, em nome de Deus. Veja, eu tenho uma curiosidade aqui. Você vai falar sobre ainda... as charges estão bonitas. Vamos ver aqui, né? Algumas, né? Nós estamos aqui um casamento. Casamento é uma situação muito engraçada. Porque o casamento religioso, na verdade, para a maioria das pessoas, ele é um acontecimento meramente social, não é? Então, querem o tapete vermelho, querem as flores, e o público do casamento, às vezes, fica muito distante do sentido do sacramento do matrimônio. Então, aí no livro eu coloco isso, peço que as pessoas atentem para isso, não é? E que se preparem. Madrinhas, por exemplo. As madrinhas, às vezes, vão aos casamentos religiosos vestidas como se estivessem indo para um baile, né? E roupa de madrinha não é traje de baile. Nós estamos até pensando em criar um chale daqueles bem feios lá na nossa comunidade. Madrinha que aparecer desnuda lá vai ter que usar esse chale para ficar lá no altar. Vamos andar um pouquinho aqui ainda por essas charges que estão muito bonitas, muito bem feitas. Crianças. Aqui parece que não... É algo que a gente conhece. Olha, você vai... Esse garotinho aqui é uma pimenta, olha aí. Ele está aí no colinho do papai e da mamãe, eles estão assistindo, nem esquentam com o garoto, porque ele está puxando o cabelo. Atenção às crianças. A ida das crianças à igreja ocupou um capítulo inteiro do livro. Realmente é complicado. Eu tenho 2 meninos, o Neto e o Breno, 5 e 9 anos, e às vezes eu tenho essas dificuldades também. Mas olhem, as crianças, para você despertar o interesse, o desejo de ir à igreja, tem que ser a partir de um testemunho do casal, da família. Casais que falam mal de padres vão gerar filhos que nunca vão se sentir atraídos pela igreja e pelos padres. Famílias que permitem brincadeiras depreciativas à pessoa do padre, mesma coisa. Eu cresci num ambiente de muito carinho e amor à igreja. Então, eu tenho muito respeito pelos padres, mesmo aqueles cujas ideias eu não concordo. Porque eu vejo neles realmente, né, a presença de Deus, uma pessoa que está ali para servir
e para nos trazer a palavra de Deus e nos promover. É o promotor da participação comunitária, não é? Divina, e aqui as pessoas vêm de São Paulo, é a Fátima. Sim. Ela pergunta se você aceita fazer palestras ou se você pretende ficar mesmo escrevendo os livros e podendo fazer palestras, como ela pode estabelecer contato com você? Faço com o maior prazer, acabei de chegar de Maringá, já fiz em outras cidades, só me ligar, a gente agenda. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu sou professora de Direito, tenho outros compromissos, tenho compromissos pastorais com a minha igreja, mas a gente sempre acha um tempo, porque eu adoro esses encontros, porque a gente sai muito mais enriquecido, não quem ouve, quem fala. Porque ser servido é bom, mas servir é verdadeiramente muito melhor. Essa a gente vai ter que guardar, você depois, quem sabe, vai responder a Hilda. Ah, sim. Deixa eu dar o telefone para essa pessoa de novo. Você que está querendo que eu vá à sua igreja, à sua comunidade, é só ligar para mim que a gente agenda uma data. É 419-468-2841. Eu vou deixar aqui a pergunta, mas depois, quem sabe, você consegue entrar em contato com a pessoa. Sim. É a Hilda, né? A Hilda, ela é do Paraíso do Norte, Paraná. Sim. Ela diz o seguinte, agora você falava sobre a sua profissão, também como professora, diante da fé que você tem e de sua profissão como advogada, não é? Como você agiria diante de um julgamento sabendo que a pessoa é culpada? Se ela defenderia esta causa? Não, de jeito nenhum. Tá certo. Não vamos poder nos prolongar mais nessa resposta. Você já deu a resposta objetiva, não é? Sim. E nós vamos agradecendo você. Foi muito bom você estar aqui conosco. Essa nossa Foi conversa melhor pra mim. agradável. Não é? Obrigada. E as pessoas em casa certamente se beneficiaram. E eu já tenho meu livro que você me fez de presente, né? Já me deu de presente Sim. esse livro. Fica aí, então, para você que está em casa, uma boa recomendação, uma boa leitura. Não é? Guia Católico de Postura Comunitária, de Divina Maria Bertalha. Caminho Editorial. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Esperamos Foi muito recebê-la bom. aqui outras vezes. Com certeza, só chamar. Tá bom. E você, conversando se aprende, volta já já.